Olá, eu sou a Tayla, graduanda de Engenharia Ambiental e faço parte do PET. Hoje irei demonstrar algumas funções texto presentes no Excel. Você já deve ter presenciado a necessidade de trabalhar com funções de texto. Por exemplo, você recebe uma planilha com várias linhas e você precisa separar as informações que contém cada célula para poder tratá-las. Ou quando você recebe informações separadas e precisa uni-las para torná-las consistentes. Vamos começar com a função de texto direita. A função de texto direita, ela exibe determinada quantidade de caractere do final de um texto, da direita para a esquerda. Por exemplo, queremos que apareça aqui apenas as palavras engenharia ambiental. Então, utilizaremos a função direita. Direita, texto. As palavras engenharia ambiental, elas possuem 20 caracteres. Então, 20. Agora, a função de texto esquerda, ela exibe a quantidade de caracteres do início de um texto, ou seja, da esquerda para a direita. Neste caso, queremos apenas a sigla EAN, então utilizaremos a função esquerda. Texto e o número de caracteres, que é 3. A função localizar, ela mostra a localização inicial de um caractere ou de um texto. Então, queremos localizar aqui a letra A. Utilizaremos a função localizar. Então, o texto procurado é a letra A no texto a partir do primeiro caractere. Então, ele me mostra que a letra A ela está presente como segundo caractere, né? Depois da letra E. Agora, iremos utilizar a função procurar. A função procurar, ela faz o mesmo que a função localizar, mas ela diferencia a letra maiúscula da letra minúscula. Então, neste caso, utilizaremos procurar. Texto procurado, eu quero o primeiro A maiúsculo no texto a partir do primeiro caractere. Então, ele me mostra que o primeiro A maiúsculo está presente no segundo caractere depois da letra E. Ou, por exemplo, eu quero que ele me mostre o primeiro A minúsculo. Então, vamos trocar aqui, ó, que aparece. Ele me mostra que o primeiro A ele está presente, então, na posição 13. É o caractere na posição 13. Agora, também temos a função extrair. A função extrair, ela extrai parte de um texto. Por exemplo, eu quero extrair o texto engenharia ambiental. Então, eu vou utilizar a função extrair. Texto. As palavras engenharia ambiental, elas estão presentes a partir do 7º caractere. Então, 7. E eu quero extrair, então, 20 caracteres, né, que corresponde à engenharia ambiental. Feito isso, vamos fazer um exercício prático para poder entender bem o funcionamento dessas funções. Por exemplo, eu tenho uma lista de e-mails e eu quero escrever apenas o corpo do e-mail. Por exemplo, o primeiro, Felipe Ribeiro, @. Porém, essa lista de e-mails, observa-se que elas não têm o mesmo número de caracteres, né? Felipe Ribeiro tem menos caracteres do que Maria Clara Duarte. Então, para isso, a gente pode, então, primeiro localizar a posição do arroba. Então, colocaremos localizar o texto procurado, que é o arroba, no texto, a partir do primeiro caractere. Então, ele me mostra que o arroba, neste caso, está presente aqui, né, na posição 14. E o mesmo a gente faz para os demais. Então, agora eu posso extrair apenas o corpo do e-mail. Então, iremos utilizar a função extrair, texto. Então, a gente tem o texto a partir do primeiro caractere. E a gente quer extrair, então, nesse caso aqui, 14 caracteres, né? Então, vai Felipe Ribeiro, @. Isso tem 14 caracteres.
E aí a gente tem Felipe Ribeiro. O mesmo a gente faz para os demais. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais e até mais.